Então a gente está começando mais um estudo. A gente vai fazer um adendo aqui hoje, né? A gente vai, como a gente definiu semana passada, a gente vai fazer o estudo do livro Revista Espírita, ano 3, março de 1860. Esse adendo é um estudo sobre o espírito de pessoas vivas. O que significa isso? A gente vai ver como que as pessoas vivas podem comunicar. Então esse é o estudo de hoje que a gente definiu antes da gente entrar depois. Não sei se semana que vem, vamos ver se vai dar tudo certo. O capítulo 10 do Livro dos Médiuns, Natureza das Comunicações. Então a gente vai fazer esse adendo e aí a gente passa para o capítulo 10, volta à normalidade no Livro dos Médiuns. Então a gente vai começar, vou pedir para o Leonardo começar lendo para a gente. Dá para ler? Tá. Estudo sobre o espiritismo das pessoas vivas. Dr. Vignal. Dr. Vignal, membro titular da sociedade, tendo se oferecido para servir a um estudo sobre uma pessoa viva, como ocorreu com o Conde DR. Foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1960. 1860. Quando eles colocam só a primeira letra, é para suprimir o nome, que eles não querem falar o nome da pessoa, né? A São Luís, podemos invocar o Dr. Vignal? Resposta: sem nenhum perigo, pois, para isso, ele está preparado. Então, a gente já viu um primeiro ponto. É possível conversar, fazer a manifestação de uma pessoa viva, só que elas têm que estar preparadas. O que é estar preparada? Um espírito mais elevado, ele consegue estar preparado sem precisar do sono. Ele consegue se desdobrar até mesmo, às vezes conscientemente. Já um espírito ainda em evolução, comum, né, igual a gente, é preciso uma preparação, envolvendo o sono, para poder, o auxílio dos benfeitores, para ele poder comunicar. Tem um livro do André Luiz, agora vamos ver se você me lembra, um que fala sobre o Ricardo, que ele tinha acabado de reencarnar, não sei se é Mensageiros, agora eu não vou lembrar qual que é o livro da série do Mundo Espiritual de André Luiz. Que ele tinha acabado de reencarnar, ou estava com poucos meses, e aí no centro eles foram comunicar com ele, e aí os espíritos prepararam enquanto ele estava. Por isso que no estado de infância, no estado ali até antes dos 7 anos, às vezes 12 anos, é mais fácil conseguir uma comunicação de pessoa viva. Porque ele tinha que fazer o seguinte, tinha que pegar, tá no sono, aí preparava o espírito, fazia ele voltar para a consciência, para o estado adulto. É isso que eu ia perguntar. E aí era uma coisa temporária, uma coisa assim bem, fazia voltar para o estado adulto, ele adquiria aquela consciência novamente, ele ia lá, dava a comunicação, aí conversou com o grupo lá, e depois voltou ele, faz todo um magnetismo, todo um escudo, uma proteção ali, depois voltou ele para o estado de criança, de bebê, para poder acordar e voltar para o jeito que ele estava. É interessante isso. Claro que Deus não... com isso, Deus não derrogou uma lei. Ele agiu dentro da lei que ele mesmo coloca como lei natural, imutável. Só que ele consegue trabalhar dentro dessa lei, ele consegue fazer as coisas. Da mesma forma, por exemplo, que se uma pessoa tiver que curar, ela pode estar no estágio terminal. Os espíritos conseguem manipular magneticamente, fazer a pessoa levantar e ficar saudável no dia seguinte. E essa pergunta está no livro Consolador. Pergunta para Emmanuel, e fala assim que dependendo
da necessidade ou do merecimento da pessoa, isso acontece. Da espiritualidade curar totalmente. Então é interessante. Então, a primeira coisa, precisa de uma preparação. Essa pergunta foi feita pelo Espírito São Luís. Pelo Para, santo. para o Espírito São Luís. Ah, tá. Que faz, o São Luís fazia parte da falange do Espírito da Verdade. Lembra que no Evangelho tem mensagem de São Luís? Então, ele é um dos espíritos que ajudou na codificação. Então, direto eles tinham alguma dúvida, eles perguntavam para São Luís. E aí ele explicava. Na época, o São Luís, ele como é que fala? Ele acabava fazendo o papel que o Emmanuel fez com o Chico. O Chico tinha alguma dúvida, perguntava para o Emmanuel. Porque o Emmanuel era responsável pela mediunidade do Chico. O anjo guardião do Chico é o Espírito da Verdade. O responsável pela mediunidade do Chico era o Emmanuel. Vocês entendem por quê? Porque o anjo guardião ele tem que ser mais evoluído do que o espírito que está ali. Então, o anjo guardião do Chico é o Espírito da Verdade, que é o espírito que está acima do Chico. Então, o Emmanuel era o responsável pela mediunidade, pelo mandato mediúnico do Chico. Entendeu? E aí, o Chico inverteu depois. Agora, o Chico é o responsável pelo mandato mediúnico do Emmanuel. Você não acha que muitas das vezes a resposta que quem estava dando não era o Emmanuel, era o próprio Chico? Sim. Claro, porque o Chico é mais evoluído que o Emmanuel e o Chico é um dos responsáveis pela codificação, é o Kardec. Então, como o Emmanuel ele ficou responsável pela mediunidade do Chico, não quer dizer que o Chico não tinha a condição de direcionar o Emmanuel. Só que na sua humildade ele falava como se o Emmanuel estivesse direcionando ele. Agora, o anjo guardião do Emmanuel é o Paulo, apóstolo. O anjo guardião do Emmanuel é o Paulo? O anjo guardião do Paulo é o Estevão. Do Paulo é o Estevão. E o médium do Emmanuel é o Chico. O responsável pelo mandato mediúnico, pela mediunidade do Emmanuel. É o Chico. Eles inverteram os papéis, né? E quem que é o anjo guardião de Jesus? Não tem, diretamente ele e Deus. Não tem. Isso mesmo. O anjo guardião ele serve como um professor, né? Como um intermediário para auxiliar a gente na nossa evolução. Então, assim como a gente tem responsabilidade com os menores, existem maiores que são responsáveis por nós até a gente alcançar o grau crístico, né? O grau de perfeição de Jesus. Então, por que a gente chegou nesse assunto? Por causa do São Luís, né? Que você perguntou, né? Isso. O São Luís, eu não lembro de quem que... Mas ele tinha um papel nesse sentido também, de anjo guardião de um deles. Era o anjo guardião de uma das pessoas que ajudaram na codificação e fazia parte da equipe do Espírito da Verdade. O Emmanuel, nessa época, já fazia parte. Tem umas mensagens Tem dele uma mensagem no do Emmanuel, no Evangelho. É o egoísmo. A mensagem chama O Egoísmo, uma mensagem do Emmanuel. Ele já fazia parte da falange do Espírito da Verdade. Faz parte. Igual Humberto de Campos faz parte. Humberto de Campos também? Claro. Humberto de Campos, com 18 anos, ele já entrou na Academia Brasileira de Letras. O que o Humberto de Campos fala sobre que ele é muito imperfeito, sobre humildade. Sabe? O Espírito vai falar que ele é bom, que ele é ótimo, evoluído, excelente. O Espírito mais elevado não vai falar isso, né? Ele vai sempre se criticar, falar que
está ainda em necessidade, dificuldade, ainda tem muito que aprender. A gente não deve se enganar, porque aí o que acontece? As pessoas utilizam as falas do Chico de humildade para subestimar ele, para diminuir ele. E assim como os outros também. Assim como André Luiz, Emmanuel, Humberto Campos. São espíritos elevadíssimos. Elevadíssimos. Fazem parte da falange do Espírito da Verdade. Porque Mas pensa... Luiz ficou no umbral. Aí que tá, né? Ó, pensa comigo. André Luiz, ele foi Carlos Chagas. Você já viu a história de Carlos Chagas? Não. Eu já ouvi. Carlos Chagas, ele foi um cientista dos maiores que já existiram na Terra. Quando o Einstein veio visitar o Brasil, foi ele que recebeu o Einstein. A gente pode dizer também que, né, no mundo espiritual a gente pode também evoluir bastante também. Também, mas aí ele tinha alguns resquícios para melhorar, mas o André Luiz já fazia parte, porque na falange do Espírito da Verdade tem desde espíritos superiores, que a gente conhece na verdade dois, né? O Espírito da Verdade e Chico Xavier, Allan Kardec. São dois espíritos superiores. Mas dentro da segunda ordem tem vários outros, tem espíritos bons, espíritos de sabedoria, que é mais para inteligência, espírito de amor, que é mais espírito bondoso, mais evoluiu mais o amor. Então tem várias classes, né? Dentre essa segunda ordem, todos eles podem fazer parte da falange. Mas o André Luiz, enquanto encarnado, foi um dos maiores cientistas, genial. Ele foi, o que ele mais é conhecido por ter identificado o mosquito da doença de Chagas. Mas esse foi uma das coisas que ele fez. Ele fez muito mais coisas. Quando deu a gripe espanhola, ele revolucionou a forma como combateu a epidemia no Rio de Janeiro. Então teve várias coisas, só que ele atua com muita humildade, falando que ele era necessitado, que ele... E outra coisa, ele não ficou 8 anos, ele ficou 2. Você sabe por quê, né? Porque a FEB errou lá na hora de editar, colocou 8, aí o Chico falou, vocês colocaram errado. A FEB, não, agora já era, nós já editamos o livro. Aí ficou 8. Roberto. Então, e outra coisa, o espírito, como ele, às vezes ele tinha alguma dificuldade, algumas imperfeições, ele passa no umbral para expurgar, para eliminar essas... Porque o espírito bondoso, o espírito que está na segunda ordem, não está ainda isento de erros. Então, se ele cumpriu a sua missão perfeitamente, e se ele cometeu um excesso ou outro, ele vai expurgar aquilo ali. Só que você vê ele andando no umbral com consciência, ajudando os outros ali, vendo a situação ruim dos outros. Ele não passou 2 anos no umbral, numa situação comum, igual os outros, só em sofrimento e em consciência. Você vê que, se você for pegar o nosso lar, ele passa os 2 anos no umbral de uma forma diferente. E aí ele já recupera rapidamente, ele já entra no nosso lar, rapidamente ele já começa a passar os escritos das experiências dele, começa a fazer parte de uma equipe de benfeitores para fazer estudos, análise, porque na parte científica ele é extremamente elevado, o conhecimento dele de medicina, das áreas biológicas. Então, ele rapidamente Então, são espíritos que fazem parte da falange do Espírito da Verdade, extremamente elevados. Então, a gente não deve confundir e diminuí-los, porque eles vão falar, se eles forem falar sobre eles vão falar de forma extremamente crítica e de forma extremamente humilde. Igual o Emmanuel fala sobre ele mesmo. Já viu o Emmanuel falando sobre ele mesmo? Extremamente crítico. Mas,
quando ele ainda era senador, que tinha as suas coisas a melhorar, o seu orgulho, aquelas coisas que ele tinha, ele já encontrou Jesus, e Jesus já ajuda ele, ajuda a filha dele e tal, toda aquela história lá do livro Há 2000 anos. A esposa dele, um espírito extremamente elevado. Lívia, né? Uhum. Então, ele, assim, ainda moralmente, talvez ele não tinha ainda conseguido encontrar uma elevação tão grandiosa, mas ele já tinha responsabilidade, disciplina, foco. Ele, mais ou menos, por que o Paulo é o anjo guardião do Emmanuel? Porque os dois têm o mesmo estilo. O Paulo, ele era extremamente fiel a Moisés. Então ele seguia a risca que Moisés falava. Na hora que ele percebeu que Jesus era o caminho, ele seguiu a risca Jesus. Por isso que a transformação dele foi tão rápida. Porque ele já tinha essa característica. O Emmanuel segue essa mesma linha. Então, quando ele percebe o erro dele, ele passa a seguir fielmente Jesus, que é no final, quando o Monte Vesúvio explode e ele morre petrificado, né, que vem a lava e tudo mais. Então, ele já percebe que ele vê aquela lava passando do telhado da casa onde eles estavam, né? Nesse momento, ele conversando já com a Flávia, com a filha, ele já tinha entendido que o caminho era seguir Jesus. Então, na reencarnação seguinte, como Nestório, ele já reencarna outra pessoa. E passam pouquíssimos anos, passa tipo assim, uns 5 anos, ele já reencarna como Nestório. E ele já vem como escravo e já totalmente transformado. Então, para a gente perceber que não são espíritos comuns, são espíritos já que a gente deve um extremo respeito e que para fazer parte da codificação não é qualquer espírito. E a gente tem que lembrar que o Chico continuou a codificação de Kardec. Então, os que faziam parte da falange que auxiliou o Chico nos livros faziam parte da falange de Kardec. Tanto é que a médium lá, o casal que acolheu o Chico lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, era o Perácio, casal Perácio. A mulher, que o sobrenome era Perácio, ela viu os livros caindo, chuva de livros caindo, e aí ela recebeu aquela inspiração, ajuda esse menino, que tinha 17 anos na época, ajuda esse menino porque ele está sendo secundado, auxiliado por uma falange de espíritos elevados. Então, se a gente for ir recapitulando a história, é algo que a gente tem que ter um tremendo respeito com porque como faz parte da codificação, faz parte da nossa salvação, né? Do nosso... É o Consolador. O que é Consolador? Faz a gente despertar, faz a gente modificar nosso jeito de enxergar a vida, entendeu? Então, é um marco divisório de uma transformação espiritual. E as reencarnações de Bezerra de Menezes? Zaqueu? Não, mas aí é difícil. Foi falado? É difícil. Isso, não, lugar? tem algumas reencarnações. Porque uma palestra falou que Zaqueu... Tem algumas pessoas que falam isso mesmo. Eu também já ouvi falar muito que uma das encarnações do Bezerra de Menezes era Zaqueu. Aí eu procurei até lá na Bíblia do Caminho, não encontrei nada. Tem que fazer uma pesquisa depois mais profunda, mas tem algumas, se eu não me engano, alguma entrevista, alguém que ouviu sobre isso. Mas eu já vi algumas pessoas falando que Bezerra de Menezes era Zaqueu. Esses personagens
com certeza são já personagens que seguem Jesus há um tempo maior. Então lá atrás a gente já vê já a dedicação, né, desses espíritos. O Eurípides Barçanufo foi aquele Rufus, que é aquele que é arrastado por um cavalo no livro Ave Cristo, que já era cristão naquela época. Depois ele foi Lavater, que é o mestre ele junto com o Pestalozzi foram mestres do Kardec, né? Já vi estudos falando que Pestalozzi era o Sócrates. Então, você vê esses espíritos estão sempre vindo e auxiliando a humanidade, né? Eles reencarnam sempre servindo ao próximo, né? Bom, vamos lá então. Número 2. Você quer uma pergunta? Não, falei, foi uma pergunta. Evocação. Resposta. Eis-me aqui. Juro em nome de Deus. O que eu não faria se respondesse por outro. Bom, então já é o Dr. Vignal falando, né? Embora estejas vivo, julgais necessário que a evocação será feita em nome de Deus? Resposta. Deus não existe tanto para os vivos quanto para os mortos. O que ele quis dizer com isso? Que ele já está começando a iniciar dizendo o seguinte, ó, é possível comunicar porque tanto o encarnado como o desencarnado é espírito do mesmo jeito, né? Vende-nos tão claramente quanto Como quando? Não entendi. Vede-nos tão claramente como quando em pessoas assistíveis às nossas sessões. As nossas sessões? Resposta. Mais claramente. Então ele perguntou se ele vê da mesma forma que ele via enquanto no corpo. Conta igual a gente está aqui, em vigília. Ele falou que sim, que não, que em espírito ele via mais, né? Porque a visão do espírito é bem mais... Em que lugar estáis aqui? Resposta. Naturalmente, no lugar onde minha ação é necessária. À direita e a outro... E um pouco atrás do médium. É onde o espírito normalmente ele vem para se conectar, né? Essa pergunta é para saber se ele estava presente ali ou se ele estava lá, né? Também. Eles queriam ver se ele ia estar no mesmo lugar que ele costuma sentar, né? Enquanto ele... Porque o Vignal fazia parte, né? Dos componentes. Então foram um estudo que eles fizeram para ver como funciona, né? A comunicação de pessoas vivas, né? Então, e aí ele foi mostrar como que ele tem que ficar para ele conseguir se comunicar, né? À direita e atrás, né? Então, essa é uma dúvida. Então, essa aproximação é necessária? É necessária. Por exemplo, no trabalho de desobsessão, essa aproximação é necessária? É necessária. Quando Porque a conexão é de cérebro a cérebro, né? Então você tem uma justa posição ali, ó, que favorece essa conexão, né? É como se você pegasse o... Já viu uma função do celular que chama NFC? Tem vários tipos de comunicação. Tem o Wi-Fi, que pega bem a distância, né? Longe. Aí tem o Bluetooth, que é uma conexão de aparelhos a alguns metros, né? O NFC é o que usa para o celular fazer pagamentos. Então ele funciona
você chegando um celular bem pertinho do aparelho onde você quer pagar. Chama Near Field Communication. Comunicação de campo próximo. Então, para a gente aproximar com a linguagem aqui da Terra, de coisas que relacionam, fazendo analogia, o espírito precisa dessa comunicação próxima, porque ou era psicografia ou era psicofonia. Ali ainda não é claro, não fala o que era ali, né? Mas as duas formas precisa dessa proximidade, porque precisa não do ectoplasma, porque o ectoplasma é quando tem um excesso de fluidos, aí o médium espelha esse ectoplasma e permite as materializações. Mas é o fluido vital, porque o excesso de fluido vital que chama de ectoplasma. Então precisa emaranhar os fluidos, do espírito com os fluidos do médium. Né? E aí então precisa dessa proximidade. É interessante essa pergunta, né? Porque às vezes a gente acha que eu posso controlar a distância, né? Assim, a distância o espírito consegue influenciar, né? Sugerir ideias, né? Quando é coisa boa, inspirar, né? Pensamentos bons, aí ele consegue a distância. Agora, quando ele quer usar como médium, igual uma psicofonia, que é a incorporação, a psicografia, aí ele precisa aproximar. Então, no livro Voltei, o Jacob, uma noite, ele foi descansar. E ele começou a se conectar com a filha, que eu não entendi muito bem se ela estava em oração ou estava no trabalho. Porque fala da comunicação dela, pai querido. E ao mesmo tempo fala também de um médium. Você pode se comunicar, fale, irmão. E ele estava lá no plano espiritual. Vamos lá. Você tem que lembrar exatamente o trecho do livro, né? Exatamente pra gente dissecar, né? Porque às vezes você tá fugindo alguma parte aí da história. Não, então deixa que depois eu mando no grupo. Qual que é? Mas você lembra o capítulo? Que a gente já abre aqui já. Ah, não, tem que olhar qual que é, assim, é muita informação. O livro no... Voltei aqui. Pra mim já foi muito ela lembrar a referência de onde que ela tinha lido. Porque... É porque ela leu recentemente. Não, é porque eu tô lendo ele. E tá exatamente na parte que você tá lendo? Não. Porque tem que ver primeiro se ela estava numa reunião ou se ela estava em oração, né? E aí, se ele vai comunicar, ele precisa estar Aqui, próximo. ó. Pai querido. Deixa eu ver. Eu acho que vai ter que voltar um pouco. Uhum. Então, Ó, Fenômenos da Sintonia Espiritual. Então vamos lá, livro Voltei, irmão Jacob, que é o Frederico Figner, né? Franciscano Xavier. O dia correu célere, multiplicando surpresas confortadoras ao redor de meus passos. E à noite, fim do culto doméstico das palavras divinas, Marta me convidou ao recolhimento. Marta era a que acompanhava ele? a Marta é a filha dele. Tá, e ela tava... Desencarnada já. Ah, tá. Desencarnada? Sim. Tá. Afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite. Contudo, aconselhava-me o repouso de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas de meu contato com a paisagem. Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto de mim naquela noite. Salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal na esfera nova. E por isso, provavelmente, eu necessitaria de instruções fraternas. Não obstante intrigado, aceitei satisfeito o oferecimento gentil. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas.
Vi perfeitamente qual se estivessem dentro de mim as filhas queridas então na terra, e alguns poucos amigos que deixaram no mundo, dirigindo-me palavras de saudade e carinho. Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça minhas dúvidas, ensine-me o caminho, venha até mim. Então eles estavam evocando ele, né? Estavam evocando ele. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava meu equilíbrio. Minha razão periclitou por segundos. Onde me encontrava, contemplava ao meu lado. No mundo dos espíritos, não é a gente pensar, a gente já não está no lugar? Sim. Então, ele foi pro lá? lado dela. Foi É lá na aqui, ó, Terra? contemplava. Não, mas peraí, como assim lá na Terra? Pois é, aí, ó. O plano é o mesmo, o plano espiritual. Não interpenetra com a Terra, não tem essa lá, cá. A carinha dela. Toda vez o mesmo questionamento. Sempre bate na terra que ela fica. Acredito que o lá é aqui, que tá tudo junto, toda vez. Interpenetra, é só a dimensão que. A gente só As precisa mudar a nossa dimensões. vibração. As dimensões que vão. Nossa vibração vai ficando melhor, a gente vai acessando outras dimensões. E nosso pensamento é rápido, a gente pensa, a gente está no lugar. Não é? Então, ele não pensou, não sintonizou com o chamamento, já apareceu no lugar. Não é isso que está falando? Termina aí. Contemplava ao meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Ainda me não desembaraçara do inovidável momento de estranheza quando o médium de minhas relações apareceu igualmente no quadro. Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Então ele já estava conectando já, ó, o pensamento com o médium. Tá vendo? Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar suplicando socorro. O irmão que ainda está começando o plano espiritual, né? Todavia... Essa sou eu. Vou pedir ajuda do quê, gente? Pelo amor de Deus. Vocês têm É igual que a gente ajudar. desdobrando. A gente começa a desdobrar, ver o corpo, falar, meu Deus, morri, não sei o quê. Já desbaratina tudo. Todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual comum a todos os recém-desencarnados que deixam o laço do coração na retaguarda. Esclareceu que através de semelhante processo era mesmo possível comunicar-se com um círculo físico quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo do bem vive com os resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e recomendando-me calma, asseverou que aos poucos saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhes as possibilidades para o trabalho de elevação. Foi evocação, então, né? Ela chamou porque a gente está conectado com as pessoas que a gente ama, né? Então, naquele momento, as pessoas lembraram dele, ela chamou e na hora ele estava sintonizado, também, né? ele conectou com aquele pensamento. Na hora que ele conectou e ele entrou num momento de sono ali, parece, num momento de transe, né? Aí ele já transportou para o lugar onde eles estavam, né? Mas se o espírito não tiver condição também, isso não acontece. Não adianta as pessoas ficarem tentando se conectar ou evocar ele, que não vai acontecer de forma natural. Não, ou nem vai acontecer, né? Tava, tipo, às vezes dentro do próprio processo de aprendizado dele, porque o médium chegou a auxiliar ele e explicou É a um situação. espírito, né? Um espírito que estava do lado começou a auxiliar. No Achei trabalho, que era o
O espírito. O irmão Andrade era um irmão espiritual e ajudou ele. E aí falou assim, ó, com o tempo você vai conseguir responder os apelos. Porque aí nem sempre o apelo era uma reunião mediúnica. Porque o que o Chico falava? O telefone toca de lá para cá. Então, na reunião mediúnica, são os benfeitores que escolhem. Ah, eu ia te perguntar isso. Que eles que escolhem quem vai comunicar. Então, não é assim, vou evocar o espírito. Não funciona. Eles evocavam na codificação porque era importante para o estudo. Eu ia te perguntar por quê. Em um outro momento, semana passada, vamos supor que eu vi uma tela, tive uma conexão com o irmão. E na segunda ele se comunica. Eu ia te perguntar se eu fiquei ligada com ele, impressionada com ele, e chamei ele naquele lugar, porque é o lugar. Se ele comunicou, é porque era o momento dele comunicar. Teve a permissão da equipe espiritual. Provavelmente você viu a tela, você que quis que a tela aparecesse? Ou ela veio natural? Você Ela que forçou? veio natural. Então, pronto, respondido. Veio natural quer dizer que você está já provavelmente na preparação para receber esse irmão. Entendi. Quando você viu a tela na primeira vez, ou não deu tempo, ou não era o momento dele comunicar. E aí ficou para a semana seguinte. Então é tudo organizado. Então, na codificação era importante evocar. Depois que fizeram todos os estudos, aí hoje os trabalhos são para o bem. Então a espiritualidade coordena. As psicografias também. Lógico que a gente pode buscar a mensagem. A gente vai lá, entrega o papelzinho, normal, solicita. Mas se vai vir ou não, aí depende da ordem que a espiritualidade coloca, qual entidade que precisa mais, qual familiar precisa mais receber a mensagem. Seu merecimento. Merecimento. Agora, como que a gente evoca do jeito que a gente está falando assim? Porque não precisa ser uma reunião mediúnica. Quando a gente está orando por alguém, a gente está evocando aquele espírito. E aí ele sente aquela oração por ele conecta com a gente, ele vê que a gente está orando por ele. Então é um momento de comunicação, não necessariamente num trabalho mediúnico. Porque quando a gente ora, e falou, a menina orou por ele, conectou. Quando a gente ora, a gente está favorecendo essa conexão com as pessoas que a gente ama. Quando a gente ama muito alguém, essa pessoa desencarna, as nossas orações das pessoas que mais amam eles são as que mais fazem sentido? Faz efeito. Faz efeito? É. Porque, por exemplo, o meu avô, ele faleceu até mais ou menos uns 8, 10 anos. E eu sempre tive uma conexão muito forte com ele. Eu sempre senti muito afeto dele em relação a mim. A minha avó, desde que ela desencarnou, ela sempre mandou muita carta. Às vezes ela manda chamar a gente pra ir no centro pra receber mensagem dela. E o meu avô, ele nunca mandou nenhuma carta, tipo, nada. E eu sinto que ele passa por algum processo espiritual até hoje, mesmo que tenha passado tanto tempo assim na Terra, mas que pra ele às vezes não tenha sido tanto. Aí mais ou menos umas 3 semanas atrás, no dia que eu fui pro rancho, eu comecei a falar dele, do nada, pro amigo meu, tinha acontecido alguma coisa, aí eu falei, é meu avô. Na hora que eu falei o nome do meu avô, eu comecei a chorar muito. Muito, Conectou, assim, né? muito, mas eu comecei a chorar de soluçar, assim, fazia muito tempo que eu não chorava pela falta dele, porque quando ele desencarnou eu sofri muito. Eu acho que na verdade não era nem você que estava chorando, era ele que estava chorando. Então, aí eu Porque na verdade ele pode ter conectado com você e você pode ter incorporado ele. Então, porque foi Entendeu? muito rápido, sabe, não era assim, tô aqui comentando sobre o meu avô, não, eu falei, e o meu avô, só isso, foi só um. Aí no outro dia eu rezei bastante pra ele e tudo, porque eu sinto que ele ainda tá num processo que ainda tá se curando bastante, sabe, eu sempre sonhei com ele, às vezes aparecendo pra mim e me pedindo ajuda, sabe, num canto Pode assim. ser. Fazia muito tempo que eu nem sonhava com ele nem nada, mas aí dessa vez eu falei o nome dele, foi diferente, assim. É isso mesmo, ele conectou, o mesmo caso desse aqui, ó. Conectou o espírito já, às vezes do jeito que sintoniza, ele já fica presente na hora e como você estava ali pensando nele, falando dele, já fez aquela conexão. Ainda você é médium, né, específico de psicofonia, aí você já favoreceu a comunicação dele. E o que ele tá fazendo? Ele tá chorando, né?
Mas é muito comum isso. Então, quando a gente estuda, quando a gente vai entendendo os processos mediúnicos, a gente vai entendendo melhor. Os processos. Então, existe essa questão, por isso que é assim, a gente está comunicando o tempo todo. Quando a gente está comunicando normalmente, mandando pensamentos, recebendo pensamentos, o espírito pode estar à distância. É só ter a conexão que cria como se fosse um túnel, né? Cria um túnel e aí troca aquelas informações. Agora, para ter um fenômeno mediúnico de incorporação ou de psicografia, aí já envolve mais coisas. Porque envolve o emaranhamento dos fluidos. Então, aí quando é um espírito ainda que está em recuperação, quando ele se conecta, ele vai até o local. Aí ele vai de encontro com aquele pensamento. Aí Agora, dependendo, na verdade, não precisa desequilibrado, ser nem ser bom, consciente do processo. É inteligente. Entendi. Se o espírito adquiriu o conhecimento daquilo ali, como que funciona, ele consegue fazer, não precisa ser nem evoluído. Aí os espíritos das trevas utilizam para o mal, né? Chama, um exemplo, fazia aqueles sacrifícios em nome dos deuses, que eram espíritos trevosos, né? E aí, quando eles faziam o sacrifício, eles estavam chamando os espíritos. E aqueles espíritos se alimentavam daquele fluido vital do ser que estava sendo oferecido em sacrifício. Então, era algo trevoso, né? Para saciar a sede desses irmãos. Então, existe essa questão você viu que ele entendeu que com o tempo da sua recuperação, no sentido assim, de ter consciência, né, espiritual, com o tempo você vai aprender o fenômeno e aprender a atender a solicitação. Não precisa ser elevado, você só tem que entender como funciona. E no caso, quem desencarnou, ele só consegue ter essa comunicação só se tiver um merecimento? No caso dela, você sentiu o voo dela, sentiu essa caso, não sei se foi uma comparação, então, mas... Acho que quando a Deus comunicação permite, né? lógico que existe a permissão de Deus, mas Deus permite também o negativo acontecer como lição, né, para as pessoas, né? Então, não é só merecimento, não, é mais a questão de entendimento, o vínculo que ocorre natural, que todo mundo conecta com as pessoas. Então, por exemplo, eu vou pro bar, começo a beber, eu estou vinculado com os espíritos das sombras, eles estão bebendo junto comigo, então não tem questão de merecimento, questão de sintonia. Então, o ambiente propício, entendi. Agora, para uma comunicação saudável, uma comunicação salutar, algo que aí sim é merecimento, envolve merecimento. Porque para que você tenha a bênção, a oportunidade de ter um auxílio nesse sentido, você precisa buscar o equilíbrio, buscar o caminho do bem, né, para poder ter condição de sintonizar, né, de ter aquela oportunidade. Aí envolve merecimento mesmo. Vamos continuar então. Você lê pra gente, Andressa? É a 6, né? É. Para vir de Souli. Souli. É assim que fala, Souli. É Sully, vamos ver aqui. Francesa. Na França. É uma das cidades. Para vir de Sully até aqui, Paris, tivestes consciência do espaço transposto? Vistes o caminho que percorrestes? Não mais que o carro que me trouxe. Não mais que o carro que me trouxe. Ele viu o carro onde ele foi, porque vocês sabem que o espírito, ele pode ver o caso, que o espírito pode ir instantaneamente, ou ele pode pegar o meio de transporte, se ele quiser ver o trajeto, o espírito pode escolher o que ele quer, né? Também a questão do transporte, por exemplo, o volitar, o espírito das trevas, ele pode volitar, que envolve só o conhecimento dos fluidos. Então, agora, por exemplo,
você pensar e alcançar uma região específica, aí depende da evolução, porque se for uma região de uma vibração mais elevada, o espírito inferior não consegue. Ele consegue, às vezes, transitar em regiões umbralinas, né? O espírito consegue, no caso, tipo, tem a colônia do Brasil, por exemplo, tipo, uma colônia americana, tipo, ele consegue ir para um determinado local assim ou não? Rapidamente, instantaneamente, ou fazer o trajeto. Porque se fosse em tudo é pensamento, né? Que a gente pensou, a gente pode, como se fosse um túnel, a gente vai até A gente conecta, né? E faz consegue. conexão. Aham. Então, porque o espírito, tipo assim, consegue ir numa colônia americana ou francesa, alguma coisa assim, não, europeia? Consegue. Até porque elas estão. Porque assim, como é espiritual, é tudo interligado a nível vibratório. Então, o espírito ele vibra, ele pensa no lugar, ele já se encontra no lugar. Essa pergunta Nossa, sua, me trouxe uma coisa muito eu forte. já andei pensando muito e viajando nessa pergunta. Porque eu ficava assim, gente, mas como que eu vou para um lugar que eu não conheço? Aí eu parei e pensei, deve ser pela energia ou ponto que me liga até lá. Às vezes tem alguém que tá lá e eu vou me conecto lá. Porque como que eu vou para um ponto, para um país que eu nem sei qual que é o caminho? Olha, E eu já comecei a me questionar sobre a questão desses amigos espirituais que ficam às vezes interferindo na nossa vida, né, no dia a dia. Então, por exemplo, eu posso sair daqui e ir pra fora do Brasil, que se eu manter o pensamento conectado com eles, eu posso estar em qualquer lugar que isso vai estar acontecendo. E aí eu lembrei porque eu já fui pra Europa uma vez. E na minha primeira noite lá, eu não estudava kardecismo ainda, eu no centro, assim, como todo mundo e tal. E aí tem 10 anos isso. Só que sempre aconteceram várias coisas na minha vida. E aí a primeira vez que eu dormi lá, eu tive um sonho. Tinha um quadro com uma bicicleta. Nada mais que isso. Só que foi o suficiente pra me apavorar. Eu observava o quadro, meu pai chegava do meu lado e meu irmão chegava do meu lado e eu conseguia ver alguma coisa no quadro que não se mostrava, mas que me afligia. E eu comecei a passar muito mal, assim, e eu tive aquelas, como é que fala? Coisa do sono, que você trava na cama, esqueci o nome. Fica paralisado. De paralisia do sono. E na hora que eu consegui levantar, o meu escapular arrebentou do meu pescoço. E eu comecei a gritar, assim. A minha primeira noite foi muito tenebrosa, eu diria, assim. Tipo, foi muito difícil, muito difícil. Eu fiquei quase todos os dias dormindo com meus pais, porque eu fiquei com muito medo. Foi forte. Muito forte. Aí quando eu fui pra lá, eu não queria mais voltar pro Brasil também. Eu senti uma conexão muito forte com o lugar e tudo. Eu ia comentar que a gente já viveu em todos os países. Né? E aí eu fico pensando quantas vezes não influencia retomar essas lembranças, talvez, né? Não sei. Porque às vezes foi um país que você gostou, né? Um país que você tem um vínculo, uma lembrança boa, né? Mesmo que ou no ruim, subconsciente, né? Que no subconsciente. Mas aí ruim você não vai querer ficar, né? No lugar, né? Mas eu senti muito medo também. Então você pode ter experiência boa e ruim também, né? Mas a questão é que a gente já viveu em todos os países, a gente já falou todas as línguas. Então, por isso que a gente consegue ir. Tanto que eu já me perguntei por que no trabalho mediúnico vem irmãos de outros países e a comunicação flui. Uhum. Aí eu vi no livro que é por causa do pensamento, a conexão é com o pensamento. Não é com a língua falada. Você ia perguntar alguma coisa? Não, veio mencionar só um acontecimento. A gente tava na sopa trabalhando no Zé Alfaiate no domingo. Aí chegou um senhor lá, ele tem um problema muito com o alcoolismo, sabe? Tem esse vício. Aí ele, tipo assim, ele parou assim, tava eu e o André. E ele começou a falar, tipo, falar inglês, sabe? Conversar com o André em inglês. Aí eu falei, gente, tipo assim, a gente ficou meio que sem entender. Eu nunca tinha feito aula, nada. Ele que aprendeu sozinho, sabe? Aprendeu sozinho. E sim, e ele tava assim, tinha tomado uma, já tava bem assim, tava precisando ficar em pé. Mas ele falava uma facilidade.
E a gente ficou sem entender essa. Como assim? Que ele conectou com porque quando você bebe, você abre uma cortina espiritual artificialmente. É claro que é totalmente desequilibrado, né? Mas aí você entra no mundo espiritual, vamos dizer assim, com mais clareza, com mais acesso, e aí você pode retomar Outras vidas? personalidades ou conhecimentos, porque, vamos dizer assim, o cara que está muito bêbado, o cara está mais no mundo espiritual do que... só que desequilibrado, né? Porque você vai ser influenciado por entidades que estão buscando o vício. Então, é algo desequilibrado. Mas acontece isso, porque quando você bebe, usa uma droga, você artificialmente... A gente, enquanto está na vigília, acordado, a gente tem uma cortina. Quando a gente tem uma mediunidade mais sensível, essa cortina se abre em determinados momentos para a gente exercer a nossa mediunidade. Quando a gente bebe e usa uma droga, é artificial, essa cortina rasga. E aí a gente tem acesso ao mundo espiritual, a gente pode até relembrar das outras línguas que a gente falava, mas num processo totalmente desequilibrado. Tem o caso fizeram até uma entrevista com um cara que ele é uma pessoa muito simples, mora numa cidade bem interiorana, assim, bem mesmo pequenininha, bem simples mesmo, bem... E aí, desde criança, ele sonhava que ele estava tendo aulas de japonês, inglês e alemão. E aí o repórter foi perguntar onde que ele aprendeu, porque ele fala as 3 línguas. E ele dá até aula nessa comunidade. Ele falou, como que você aprendeu? Ele falou, eu aprendi nos sonhos. Nossa, ele é um super instrumento lá pro lugar onde ele tá, né? Mas o que aconteceu? Na verdade, ele só teve auxílio na espiritualidade para ele relembrar aquelas línguas que ele falava. Então, aí foram fazer um teste, chamaram uma pessoa que falava japonês, uma pessoa que chamava alemão, uma pessoa que falava inglês, e foi conversar com ele. Ele falou, não, realmente ele conversa. Em japonês, em alemão, em inglês. Então, por isso que a gente fala, nossa vida, se a gente vive um bom dia, a gente faz coisas boas, a gente aproveita bem o dia, a noite é mais produtiva ainda do que porque a gente não lembra. Porque a gente não lembra, mas a noite é mais produtiva do que a vigília, porque à noite a gente está liberto e a gente tem mais possibilidades. Mas tem dia que a gente acorda, a gente não quer acordar, a gente quer ficar... Ou não quer acordar, ou acorda cansado, né? Fez muita coisa, mas aí nossa vida é muito mais ativa espiritualmente. E será que toda a gente vai? Então, depende do dia bem vivido. Se a gente vive um dia bom, faz coisas boas, coisas úteis, ajuda o semelhante, tudo mais, aí a noite é produtivo também. Depende do nosso dia bem vivido. É bom pedir também. E aí, quando a gente vai dormir, se a gente prepara para dormir, né? Lê um trechinho, faz uma oração, conecta, aí a gente facilita ainda mais esse auxílio. Porque também eu normalmente peço proteção, porque às vezes acontecem umas coisas também que não... Às vezes a gente, igual ele apavorou ali, né? Gritou, né? Aí os benfeitores já ajudou, né? Porque, por exemplo, se a gente não tá preparado, aconteceu igual aconteceu com você. Você desesperou, gritou e teve que acordar, não teve outro jeito. No caso dele, como ele estava amparado, ele desesperou, gritou, mas eles ampararam ele, entendeu? Por exemplo, às vezes quando a gente não tá em lugar, quando a gente tem algum espírito que tá ali interferindo no nosso sonho, tentando atrapalhar, às vezes tá tentando resolver alguma coisa e aí ele fica, sabe, interferindo. Então, mas aí é porque nossa preparação não foi boa. Então, entendeu? aí mas é por isso que eu falei que eu peço proteção. É porque eles conseguem influenciar. Eu não sou 100%, né? Tô caminhando ainda. Então... Eles conseguem influenciar e se a gente aceitar a influência, a gente vai. Vamos supor, você desdobrou, entrou no sono, aí eles já têm programado uma visita para um lugar.
De repente vem uma influência, falou assim, não, vamos ali pra uma festinha. E se você tiver com vontade, você vai pra festinha. Sim. Não, eu falo tipo assim. E põe tudo a perder, Não, né? isso aí eu nunca. Não, tô dizendo um exemplo, Não, entendeu? eu falo, por exemplo, quando você não tá nem sonhando com coisa boa, só é que as pessoas chamam de pesadelo, mas não é pesadelo, é uma interferência ali dentro do seu estado de espírito, por exemplo. Nem sempre. Pesadelo, ele pode ser uma lembrança de uma vida passada, entendeu? Às vezes uma lembrança que depois vai ajudar de alguma forma. Nem sempre é uma interferência negativa. A gente tem que lembrar o seguinte, muitas vezes o que a gente pensa que é um mal é um bem, é produtivo. Então, existe as influências de querer chamar para algum outro lugar, de querer atrapalhar, querer induzir alguma outra coisa, mas nem sempre o pesadelo é algo negativo, entendeu? O pesadelo pode ser um trauma nosso, de alguma vivência passada, e às vezes a gente vai, trabalhar aquilo ali e vivenciar aquilo ali E enquanto há espíritos que se apresentam em sonho? Por exemplo. Aí você lembra totalmente. Por exemplo, já aconteceu de espíritos bons, eu encontrar espíritos bons e tudo ok, tudo certo, a gente até conversar, e já aconteceu de eu encontrar espíritos obsessores, por exemplo, de eu saber que eles estão comigo porque me é permitido que eu os veja. Por exemplo, eu não sei que eu tô sendo obsediada e aí no sonho ele se mostra. E aí o que acontece? Ele corre atrás de você? Não, ele se mostra, tipo, por exemplo, já aconteceu de ter uma vez dele não se mostrar visivelmente, mas coisas acontecerem para que eu entenda as sensações que estavam acontecendo comigo e eu saber que ele estava ali. Mas especificamente semana passada, o que aconteceu? Já aconteceu de ver um espírito lá na minha casa que não era um espírito em si, da forma como a gente conhece. Ele se transformava inteiro em folha. Eu vi ele atrás da árvore, assim, aí eu olhei pra ele e ele se transformou em folha. Tipo, eu nunca vejo nada, é muito raro. Eu sinto que me é permitido ver de vez em quando uma coisa ou outra, pra que eu entenda. E aí essa semana, eu sinto que esse mesmo espírito apareceu pra mim no sonho. Só que o sonho era, eu tinha tido um pesadelo, tipo, tinha acontecido várias coisas no sonho, e aí na hora que eu olhei lá pra fora, ele tava lá de fora. Só que ele se mostrou pra mim, aí eu vi o rosto dele, o físico dele de forma humana. E aí eu fiquei me perguntando o que tinha acontecido, né? Depois disso eu fiquei me questionando o que isso significa, porque eu fiquei sem entender. Porque até então, pra mim era só, sei lá, um ser que vivia no quintal, não sei, não tinha entendido o que era ainda, sabe? E aí depois desse sonho eu fiquei, então tem mais coisa aí que eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo. Pode ser uma infinidade de coisas, mas não, assim... sim. É só porque como tinha sido um pesadelo, eu não senti como algo positivo. Porque eu tava vivendo um pesadelo e ele apareceu e sorriu assim na minha cara. Aí eu falei, tá zoando com a minha cara. Pode ser que você tá treinando a sua mediunidade, pode ser que esteja lentamente mostrando um espírito às vezes que precisa de ajuda. Claro, né? O obsessor é sempre alguém que precisa de ajuda. Então, coisas para desenrolar para você ir aprendendo, fazem parte do processo, né? Então, à medida que a gente vai estudando, você vai linkando, né? Mas assim, tudo vem com auxílio para a gente poder... Auxiliar. Vai lá. Tô rindo da resposta. Poderíamos oferecer-vos uma cadeira? Sois muito bons, mas não estou tão fadigado quanto vós. Como constatais vossa individualidade aqui presente, como os outros? Observação. Ele faz alusão ao que já foi dito em caso semelhante, isto é, que o espírito constata sua individualidade por meio do perispírito, que para ele é a representação do seu corpo. É o corpo espiritual, né? O perispírito é o corpo espiritual, então ele olha, ele vê o perispírito dele, mas ele tá como se estivesse vendo o corpo dele, né? Isso aí não tem dúvida não, né? Entretanto, seríamos gratos se vós mesmos nos
Os Nos déceis. déceis, a explicação. O que me pedes é uma repetição. Então não tem muito o que falar, né, do que ele está vendo. Já não quereis repetir o que foi dito, é porque pensais do mesmo modo, mas isto está bem claro. Assim para vós, vosso espírito é uma Vosso perispírito. Assim para vós, vosso perispírito é uma espécie de corpo circunscrito e limitado, é evidente, sem comentários. Podeis ver o vosso corpo adormecido? Não daqui. Viu ao deixá-lo, tive vontade de rir. Por que eu tenho vontade de rir? A precariedade, né? Tá. Precariedade do corpo, né? É uma coisa pesada, né? Uma coisa... Entendi. Porque no estado espiritual é tudo muito mais claro, leve, né? Como se estabelece a relação entre vosso corpo que está em Sule e vosso espírito que se encontra aqui? Como já vos disse, por um cordão fluídico. Então existe... Qual que é a diferença do espírito desencarnado para um espírito que está no sono? Porque o que é o sono? Está liberto do corpo. É como se fosse uma morte. Todos os dias nós morremos, porque todos os dias nosso espírito se liberta do corpo. E aí, qual que é a diferença? O cordão fluídico que fica ligando o nosso corpo, que está dormindo, ao nosso espírito, né? Ou ao nosso corpo espiritual, né? Nosso perispírito. Aí, quando a gente vai acordar, o espírito, nosso perispírito volta, né? A única diferença é essa. Agora, o espírito desencarnado já não tem mais o corpo, né? Então não tem esse cordão mais, né? É como se ele estivesse tendo uma luz, uma ligação com a luz ou não? Não, é um cordão de prata. Que ele vê ligando o corpo espiritual dele ao corpo dele. É, mas eu acho que em algum livro já falou que é prata, de luz, alguma coisa. É brilha, prateado, brilhante, né? É, brilhante. Uhum. Quereis descrever o melhor possível a fim de que possamos compreender a maneira por que vedes a vós mesmo a abstração feita do vosso corpo? É bem fácil. Vejam-me como em vigília, ou antes. A comparação é melhor. Ou antes, como a gente se vê em sonho. Então é bem fácil. Vejam-me como em vigília, ou antes, como a gente se vê em sonho. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de outra maneira e mais leve que o outro. Não sinto o peso, a força de atração que me prende à terra quando acordado. Numa palavra, como vos disse, não estou fadigado. Tô É leve, porque não né? sente o cansaço que a gente sente quando está no corpo físico, né? E outra coisa, vocês já tentaram olhar para o corpo de vocês quando vocês estão no sono? Não. Interessante, né? Eu também não lembro de ter feito essa experiência de olhar, porque é um pouquinho diferente, né? É muito Não semelhante, que tenhamos lembrança disso. mas é um né? pouquinho diferente, entendeu? Olha lá, ó. É bem fácil. Veja-me como em vigília, ou antes, ou melhor. A comparação é melhor, como a gente se vê em sonho, porque ele sabia que ele estava vendo o corpo espiritual dele. Então, por quê? Vai mostrar que o perispírito, enquanto liberta o corpo, é um pouquinho diferente. A gente vê mais leve, igual ele fala, é mais leve, que não é igual o corpo físico. O corpo físico ele é, né, embrutecido, né, de carne, rígido, né? O perispírito é mais leve, ele é semimaterial, né? A luz se vos apresenta com a Ah lá, mesma coloração que no estado normal? Não. Ela é acrescida de uma luminosidade inacessível aos vossos sentidos grosseiros. Entretanto, não infirais que a sensação produzida pelas cores sobre o nervo óptico seja diferente para mim.
O que é vermelho, e assim por diante. Apenas os objetos que eu não via em vigília, em razão da obscuridade, são luminosos e perceptíveis para mim. Assim, a obscuridade não existe absolutamente para o espírito, embora ele possa estabelecer uma diferença entre o que para vós é claro e o que não é. Então ele vê uma luz diferente, né? A visão é muito mais ampla, né? Porque ele já não está vendo mais, porque como é que a gente enxerga? O nosso olho recebe a luz do ambiente e traduz numa imagem, né? Existe uma percepção física, né? Agora o olho espiritual, ele vê tudo que chega aos olhos espirituais, né? Então ele vai continuar aqui na pergunta seguinte, ó. Vossa visão é indefinida ou limitada ao objeto ao qual prestais atenção? Nem uma coisa nem outra. Não sei absolutamente o que ela pode experimentar, como modificações, para o espírito inteiramente desprendido. Mas para mim, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior, que minha vista os atravessa. Contudo, não poderia ver por toda parte, nem à distância. Então o espírito evolui, ele consegue já ter uma visão à distância, consegue ver uma visão mais ampla. Porque pensa, a visão espiritual dá até para se enxergar, né? Porque aqui está limitado, né? Está limitado a 180 graus, né? No máximo, né? Que a gente vê, né? Agora a visão espiritual, ela é mais ampla. O espírito vai evoluir, vai desenvolvendo, ele vai vendo depois que tem depois da parede, ele consegue ver o interior dos elementos, consegue ver luzes que não percebiam, porque nossa visão humana de encarnado está limitado ao espectro das cores, está limitado é limitado. Agora, espiritualmente, a gente tem acesso a tudo, né? Assim, claro que nossa visão ainda vai evoluindo espiritualmente. Nós vamos começando a nossa visão vai ficando cada vez mais ampla. Interessante. Poderíeis prestar-vos a uma pequena experiência de prova, não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos? De modo algum, isto me é expressamente proibido. Ele falou que já é proibido antes de saber o que era, hein? Era para lerdes a pergunta que acabo de me trazer e respondê-la sem que eu a dissesse. Eu poderia, mas repito, isto me é proibido. Ele já sabia o que era. Como? Como tendes consciência da proibição que vos fizeram, né? Pela comunicação do pensamento, do espírito que mo proíbe. Então, quando já fizeram a pergunta para ele, o espírito que estava permitindo ou não, ele falou para ele, ó, isso aí não. Porque ele já sabia o que era. Por isso eles falam assim, pra gente vigiar os pensamentos, às vezes a gente nem... não sei se cabe a gente aqui, mas a gente pensar em algo, a gente nem precisa ter ação, mas o simples fato de a gente pensar já é o intuito de fazer algo errado, seria assim? Existe, o Evangelho fala, existe o pecado. Pecado, o que é o pecado? O mau procedimento. Existe o pecado por pensamento, existe o pecado por palavras, existe o pecado por ações. Então, quando a gente pensa mal, a gente já emite uma vibração nesse sentido. Eu acho que eu deixei ela coletando, acho que é o livro 4 do Nosso Lar, eles falam, comentam assim, que a pessoa pensa em algo, aí é tipo, não foi um filme também, Nosso Lar, ele pensou, a mãe dele apareceu no caso. Toda vez que o André Luiz, toda vez que ele pensa em algo assim, as pessoas que estão em volta já sabem o que ele está pensando, seria isso, né? Então,
E essas pessoas que vão saber são espíritos. Primeira coisa, tem que ter sintonia para saber, né? Se espíritos forem do mesmo grau de evolução, tem que estar sintonizado, aí vai entender o que ele está pensando, porque está sintonizado. Se for espírito superior, ele consegue sentir qual que é o pensamento dele, porque o espírito superior ele já tem uma evolução maior, ele consegue. Quando o espírito não consegue ainda, ele usa o aparelho, lembra do psicoscópio? Que ele mede, o aparelho consegue detectar o que a pessoa está pensando. Então, quando o espírito é mais evoluído, ele consegue saber o que a pessoa está pensando. E aí, no caso, essa entrevista que fizeram, antes do espírito responder, a espiritualidade já Os sabia. superiores já sabiam, Os né? superiores já sabiam da pergunta antes de fazer e sabia já que resposta que ele ia dar, para saber se era permitido dar aquela resposta. Os espíritos superiores falaram para o Vignal que não era permitido. É aqui, ó. Pela comunicação do pensamento do espírito que me proíbe. O espírito que proibiu ele falou para ele, ó, não pode responder essa pergunta. Não, mas eu falo assim, no sentido todo da entrevista. O que poderia se dizer, o que não podia. Ou dava o livre-arbítrio pro Vignal falar, assim. Aí responder as perguntas. Não, dá o livre-arbítrio. O espírito tem a liberdade de responder. Ele está respondendo aqui de acordo com os conhecimentos dele. Quando ele fala ali que ele já tinha falado, porque ele já tinha respondido em algum momento, né? Ele não queria repetir. É o livre-arbítrio dele nesse sentido, ele não queria repetir algo que ele já tinha falado. Agora, nesse caso, a experiência que eles queriam fazer, os espíritos superiores não permitiram que aquela experiência acontecesse. Não sei se ficou claro dentro do que você estava perguntando. Deu para entender, sim. Pois bem, eis a pergunta. Podeis ver-vos no espelho? Não. Que vedes no espelho? O reflexo de um objeto material. Não sou material e, portanto, só posso produzir o reflexo auxiliado pela operação que torna tangível o perispírito. Materialização, né? Aí volta para 16, tá. Como que se torna tangível o perispírito? Ou na aparição, lembra? O fenômeno da aparição que a gente estudou, ou na materialização. Então, tinha que ter o fenômeno, efeito físico, se ele quisesse ser refletido no espelho, porque precisava de algo material, né? O que é o reflexo? Ele dá uma aulinha de física, né? O que é o reflexo? É a luz refletindo um objeto material. Como era o espírito, o perispírito dele, não tinha como refletir nada no espelho. Vocês lembraram de alguma coisa, de filme? Eu estou tentando entender o sentido dessa pergunta deles. Eles estavam fazendo experiências, e estavam perguntando. Ué, por que você não... A cara tá voltada. Eles estavam fazendo experimentos, querendo saber se poderia ler alguma coisa que eles tinham preparado. O que ela significa, Não, é porque assim, como espírito, claro, é óbvio que não vai ver no espelho, mas a pessoa, os encarnados não vão ver o espírito ali no espelho, é óbvio. Mas o espírito em si, às vezes, quer ir lá no espelho e ver a sua aparência. É isso? Não. Ele não vê, ué. Não vê. Mas pra que ele vai querer ver a aparência não, dele? Eu não entendi nada. Pra que ele Eu vai não querer? Ela falou, eu fiquei. Por que ele quer ver a aparência dele? Não entendi. Ainda mais alguém que consegue, nossa, tipo, ele tá muito em outro nível pra querer se ver no espelho, assim, não sei. Isso é da pergunta pela ótica dos encarnados, que eles queriam entender os fenômenos que estavam acontecendo. Entendeu? Peraí, só um minutinho. Fechou.
Então, semana que vem a gente para aqui na questão 20. Semana que vem a gente retoma na questão 20. Esse material, essa parte, tem 66 questões que a gente viu. Então, semana que vem a gente continua. Sexta-feira vai funcionar normal.